Olá, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero também que vocês estejam se cuidando e cuidando da sua família, tá bom? Em breve, logo, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos para uma aula presencial, mas enquanto isso, estaremos por aqui gravando essas videoaulas, de modo que vocês não fiquem, sem conteúdo, sem estudar. Então, antes, dessa videoaula, eu havia gravado uma também com as revisões dos primeiros capítulos, das primeiras aulas nas quais nós falamos um pouco sobre industrialização do Brasil, industrialização do mundo e industrialização tardia, tá bom? Hoje, então, eu vou dar continuidade ao conteúdo. Essa aqui agora é uma matéria nova, é uma matéria do capítulo 3 do livro e o título é Regionalização Mundial, e nós hoje vamos falar um pouco sobre o que é esse conceito, Lá no 7º ano, vocês aprenderam sobre regionalização do espaço brasileiro e nós aprendemos que a regionalização do Brasil, ela aconteceu ao longo do tempo e ela foi feita pelo IBGE, por alguns autores, alguns geógrafos, a regionalização geoeconômica, a regionalização de Milton Santos dos 4 Brasis, enfim. Isso para quê? Para vocês lembrarem que quando a gente fala de regionalização, a gente está falando de uma divisão. Então, o conceito específico de regionalização é a delimitação de lugares do nosso planeta, por apresentarem características semelhantes. E existem alguns critérios naturais ou socioculturais, que foi o caso, por exemplo, daquela regionalização que eu falei do Brasil. E aí o livro de vocês, ele vem falando um pouquinho sobre essa questão de regionalização, mas ele vem falando lá depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Nós estamos falando da regionalização do mundo, Então, lá depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945 mais ou menos, o mundo inteiro ele estava sobre 2 ideologias. O mundo ele era chamado de mundo bipolar, Tinham aí 2 ideologias no poder do mundo. Mas no continente europeu, essas características dessa divisão que eu falei, elas eram muito mais presentes. Então existia aí uma Europa, chamada Europa Ocidental, que estava sob a influência do capitalismo, e enquanto isso existia uma outra Europa, chamada Europa Oriental, que era influenciada pelo socialismo. Então, assim, um exemplo dessa bipolaridade que a gente pode falar foi a divisão da Alemanha. Então, a Alemanha e a cidade de Berlim, a gente pode mencionar como exemplo. Porque o limite entre essas 2 porções foi o Muro de Berlim, que foi construído para poder dividir aí a Alemanha. Então, esse muro ele foi construído pelos soviéticos, de um dia para o outro mesmo, no dia 13 de agosto de 1961. Então, eu gostaria também que vocês acompanhassem tudo isso que eu estou falando pelo livro, Tudo que eu estou falando está no livro, no capítulo 3. Vocês podem marcar o que vocês julgarem mais importante, para que vocês possam me acompanhar. Então, dando continuidade aí à construção e à divisão da Alemanha, nós temos aí um mundo agora bipolar, influenciado pela antiga União Soviética. No livro de vocês fala-se muito dessa sigla URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nesse mundo bipolar, esses 2 polos de poder eram a União, das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Então, esse espaço mundial ele foi dividido com base na postura ideológica e no nível de desenvolvimento que caracterizava esse período da Guerra Fria. Então, um nome aí novo para vocês, a Guerra Fria, A Guerra Fria foi um conflito ideológico e dessa maneira, esse conflito ideológico, a Guerra Fria, ela elaborava o mundo em 3 pedaços, Era um critério de regionalização. Foi um sistema econômico adotado nesse período da Guerra Fria, foi esse período aí de disputa ideológica entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então, gente, essa divisão, esse critério de regionalização, ele acabou se tornando obsoleto depois, mas no período da Guerra Fria ele era usado. Chamava-se de primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo, eram os países capitalistas de economia bem desenvolvida. Já o segundo mundo eram os países socialistas de economia
planificada, tá? Ou seja, pertencia ao governo, eram os países socialistas. Já o terceiro mundo eram países capitalistas menos desenvolvidos economicamente, tá? Essa teoria aí, ela foi criada por um francês e que em 1952, Alfred, não lembro sobre o nome dele, mas foi criada em 1952 por esse francês e foi usado essa teoria no período da Guerra Fria. Ok? Então vamos acompanhar isso tudo está no livro. Então a Guerra Fria, ela ocorreu, tá, a partir de meados aí da década de 40 até o início da década de 90 e foi assim denominada Guerra Fria porque não houve um conflito direto armado, tá? Foi apenas um conflito ideológico e militar, não chegou a culminar num confronto, num conflito armado. Então, gente, falamos da Guerra Fria, falamos como ela regionalizou o mundo, falamos do início da regionalização do mundo, né, como ele aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E agora a gente vai dar continuidade falando dessa regionalização do mundo com o fim da Guerra Fria. Então foi o seguinte, com o fim da Guerra Fria, a regionalização do mundo, o mundo ficou assim nesse nível de desenvolvimento entre divisão entre norte e sul. Então, após a Guerra Fria, a gente fala que o mundo, ele foi um mundo bipolar, né? Porém, vocês podem observar aí no mapa, na página 236, se eu não me engano, isso mesmo, 236. Vocês vão observar que tem um mapa, né? Um mapa mundi, tem uma linha assim, ó, e lá embaixo pega a Oceania e faz assim. Isso significa o quê? No passado, depois, né, da Guerra Fria, esse mundo bipolar aí, nós tínhamos aí dois polos de poder, né? Onde o norte, né, acima dessa linha que a gente acabei de mostrar aqui, o norte eram os países ricos e abaixo o sul eram os países pobres. Observem que aqui embaixo a Oceania, não tem a linha assim que eu fiz? Aí embaixo não tá a Oceania aqui? Beleza. A Oceania, ela tá, né, no hemisfério sul. Porém, essa linha aí, como ela tá dividindo em critério econômico, a Oceania, ela fica sendo considerada como norte, pertencente ao norte, porque ela fazia parte de um continente rico, tá bom? Então, isso daí era a classificação do mundo bipolar. Bom, o livro vem trazendo pra gente também a classificação de um mundo multipolar. O que significa isso? Com o fim, né, da Guerra Fria, a regionalização mundial, ela passou de uma bipolaridade de dois polos de poder para uma multipolaridade, ou seja, muitos polos de poder. Começaram a existir outros países também importantes, não somente a antiga União Soviética e os Estados Unidos, tá bom? Então, essa nova forma de regionalizar o mundo em mundo multipolar, ela foi chamada de a nova ordem mundial. Então, se eu perguntar, porventura, em algum momento, o que foi a nova ordem mundial, foi essa nova forma de regionalizar o mundo, que antes era bipolar, para um mundo multipolar, vários polos de poder. Beleza? Fiz um resumão aí da unidade 3, do capítulo 3, falando sobre regionalização mundial. Agora o que eu quero de vocês é que vocês façam os exercícios da página 239 e 240. Eu quero que vocês também, além de fazer esses exercícios do livro, eu quero que vocês leiam novamente esse capítulo, a unidade 3, grifem o que vocês julgarem mais importante, assistam essa aula para que vocês possam fazer um resumo do que eu estou falando para vocês. E leiam bastante, né? Precisamos de muita leitura. Lembrando que essas páginas que eu passei para vocês agora, a 239 e a 240, eu vou anexar também um arquivo com essas respostas, com o gabarito, para que vocês possam corrigir depois, tá bom? Também vou passar exercício na plataforma sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse resumo ajude vocês a permanecer estudando, permaneçam ativos nos estudos de vocês, porque isso é importante, tá? Não fiquem com preguiça, não deixem para depois, permaneçam com a rotina normal de vocês, tá? Estudem muito. Um grande beijo, tá? Contem comigo, estou aqui. Beijão, nono ano, até a próxima. Tchau, tchau.